tarde aos colegas que estão aí no estúdio, aos telespectadores que nos acompanham. É uma cena patética, ganhou as redes essa semana, de estudantes de medicina em uma pataquada inacreditável. É manchete, Ari, da Cíntia, olha aí. É o assunto do momento no país. Alunos de medicina que simularam um gesto sexual em jogo de mulheres são expulsos por pressão do governo e da sociedade. Conta aí, Cíntia. A Universidade de Santo Amaro, a Unisa, decidiu ou anunciou a expulsão de 6 estudantes, 6 acadêmicos de medicina que foram identificados no vídeo em que simulam uma masturbação coletiva durante um torneio de vôlei, o Intermed. O mais incrível é que as imagens não são recentes, são dos meses de abril e maio deste ano. A revista Fórum, o site Fórum, publicou uma reportagem trazendo muitos outros vídeos que mostram não apenas os homens, mas também as mulheres praticando gestos semelhantes em torneios, em competições realizados pela universidade. A expulsão dos estudantes aconteceu 3 dias depois das imagens viralizarem e monopolizarem a opinião pública no país. Vários ministros, incluindo as ministras Marina Silva, a ministra das Mulheres, Cida Santiago, para citar apenas 2 delas, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os ministros Flávio Dino, Alexandre Padilha e, por fim, o ministro Camilo Santana, se manifestaram. No caso de Camilo, ele acionou o Ministério da Educação para cobrar uma definição da universidade sobre que punição seria adotada em relação àqueles estudantes. E aí, depois da pressão forte da sociedade, mas, sobretudo, da pressão do Ministério da Educação, a universidade, enfim, ontem à tarde, no final do dia, divulgou uma nota falando da expulsão. São mais do que 6 alunos, é perceptível isso no vídeo, e a universidade diz que, por enquanto, só conseguiu identificar 6 desses estudantes. O detalhe é que antes da nota do MEC, Ministério da Educação, antes da nota do MEC, vários jornalistas tentaram entrar em contato com a universidade, que alegou que não poderia expulsar a princípio os estudantes, já que eles eram filhos de médicos conhecidos da região. Eu não sei por onde é que eu começo. É pior, né? Não sei por onde é que eu começo aí nesse Talvez, mundo. Amadeu, a gente devesse começar pela frase do Antônio Tabet, humorista, que disse o seguinte: se eles fazem isso no torneio, imagine o que farão com pacientes desacordados. Numa mesa de cirurgia ou numa sessão de tratamento, de diagnóstico, numa análise consulta clínica, né? Meu Deus. A gente confia o nosso corpo, né? A nossa privacidade em alguns momentos, porque a gente, dependendo da especialidade, o paciente precisa falar muito da sua privacidade para o médico, da vida íntima, e são pessoas que têm esse tipo de comportamento na formação. Em meses, poucos anos, às vezes meses, eram médicos. Você estará confiando a sua vida e muitas vezes, como falou aqui a Poliana, a sua mais profunda intimidade a pessoas que têm esse comportamento. É um horror completo. E é um mundo invertido mesmo. Talvez eu precise saber do Ari. Punição por mera pressão da sociedade. Aí quer dizer que se ninguém tivesse... Primeiro é que a faculdade sabe qual é a turma que estava lá, né? Só eram 6? Não, eu tô dizendo que a faculdade sabe qual é a turma que está lá. Todo mundo tem que se inscrever para ir para o intermédio, né? Eu sou pai de estudante de medicina, sei como é que a coisa funciona. Tem que se inscrever. A faculdade tem o controle de quem foi para essa competição. Pega lá o mapa, quem foi que você pega aqui a foto. Tá aqui, é fulano. Mas tá aí as imagens. Pois é, eu tô dizendo é que se não tivesse nada, ainda tinha um cadastro de inscrições.
Mesmo que não tivesse imagem, você tinha os dados. E você vê que é a quase totalidade dos estudantes que estavam dessa faculdade. E não é uma arruaça sem... Não é uma coisa fortuita, é uma coisa organizada. Não é uma coisa fortuita. Foi o grupo todo da faculdade. Uma coisa sem desdobramentos e sem consequências. É mundo invertido, Ari, me explica. Amadeu, há muito tempo esse episódio tem que servir para rediscutir o comportamento dos nossos universitários nos trotes aos calouros, no decorrer do curso, no bullying com os colegas. Por quê? Violência, racismo, misoginia, homofobia são crimes que vêm sendo cometidos historicamente nas caloradas, na recepção aos calouros. E de uns tempos para cá, a sociedade mostrou que não tolera mais esse tipo de procedimento. E olha, o discurso que a Cíntia trouxe da faculdade, de fato, foi entre o reticente e o conivente no começo. Só houve essa punição exemplar por conta da pressão da sociedade a partir do jornalismo. Que não está exemplar não, Ari, discordo. Não está exemplar não, porque só tem 6. É mínima essa punição. Não houve punição de nada. Se escolheu. Refazendo. E não pegaram a punição exemplar, lá, né? A punição exemplar a esses 6 precisa ser ampliada para todos, né? Para esses 6 é a punição máxima, que foi a expulsão, que é o que a universidade pode fazer, é expulsá-los de suas dependências se foram expulsos. Agora é preciso, de fato, mapear todos, não pegar 6 bodes expiatórios. Agora, vamos repensar vamos repensar não só isso, vamos repensar todo o comportamento acadêmico a partir do ingresso dos calouros até a conclusão do curso, porque alguma coisa está fora da ordem, está fora da nova ordem mundial. O que mais chama atenção é a desculpa da faculdade no primeiro momento que a Cíntia falou. A disfarçatez. Quer dizer, por um caráter meramente econômico e social, não se ia punir. Se puniu por causa da pressão da sociedade. Como tudo no Brasil, ou vai na pressão ou na coerção. Dificilmente se faz uma coisa aqui por voluntariado. Né? E aí você diz, é uma universidade particular? É uma universidade particular, pública. Mas é concessão pública para explorar, para preparar alunos para os cursos do Ministério da Educação. Pois não, França? Amadeu, a gente até perde a fé na humanidade com episódios do tipo, porque esse é o caso que está repercutindo agora, mas isso acontece já há muito tempo e eu acredito que não vai ser o último caso. E então, infelizmente, é um comportamento que é replicado já há bastante tempo. E essas faculdades, universidades não repelem. Por isso eu concordo com o Ari que tem que se discutir como é esse comportamento dos alunos, dos egressos no ensino superior, porque não é um comportamento isolado. Exatamente. É algo que acontece com frequência, infelizmente. Não dá nem para dizer que é adolescente, né? Não. O cara que não, tá é a elite do ensino universitário. Não, Ari, eu dizer, não, é 14 anos, 15 anos. Não. São adultos. Adultos. Que podem ser responsabilizados, que podem ser criminalizados. Prestes a receber um diploma para cuidar da vida da gente. E daí esse saneamento ele é importante porque muito se questiona no Brasil o ensino acadêmico, né? A história da balbúrdia nas universidades, isso é mais levado para as universidades públicas no discurso. Tudo que é público, Mas o saneamento e a correção de situações como essa é importante para que não contamine o universo do ensino. Vamos lá, vamos seguir. A Cíntia traz outro tema que tem a ver também com guerra cultural, que isso aí para mim é guerra cultural. E temos mais um, não é, Cíntia? A Câmara deu um jeito de tratar de um tema que o Supremo já tinha deliberado. Não só o Supremo já tinha deliberado, como isso já estava pacificado no país desde 2011, quando se permite os casamentos uniões homoafetivas. Esse projeto que está em debate na Comissão de Previdência e Família foi, digamos assim, pensado pelo deputado, que é o presidente da comissão, o relator, que é o pastor Eurico. Ele é do Partido Liberal de Pernambuco. Tinha 9 projetos que tratavam sobre união homoafetiva e ele escolheu
um tópico de um dos projetos do ex-deputado Clodovil, que até já morreu, e que dentro desse tópico específico ele pegou apenas uma pequena parte do projeto e trouxe esse projeto, digamos assim, tirou de dentro da gaveta, né, e agora esse projeto está em discussão novamente. O que diz o artigo? Que as relações entre pessoas do mesmo sexo não poderão ser equiparadas ao casamento, à entidade familiar. Esse texto está na comissão desde 2009. E é claro, ninguém ligava mais para isso, porque já é uma condição que o país já tem, com o qual a sociedade convive tranquilamente, foi fruto de muitas lutas, como você lembrou, pacificado, o Supremo Tribunal Federal também já decidiu sobre isso. Agora, a boa notícia é que esse projeto está servindo de muito palco para o pastor Eurico, mas não me encontra, pelo menos no que a gente conversa com os parlamentares de vários partidos, não encontra recebimento, acolhimento na Câmara, não. Ninguém tem interesse em levar esse projeto adiante. Essa, pelo menos, é uma boa notícia e não deve prosperar na Câmara Federal. Ô, João Carvalho, quando é que a gente vai deliberar sobre a volta da escravidão, hein? Não, isso aí. Olha, existem determinadas figuras, como esse pastor aí, que são aquelas figuras histriônicas que aparecem na Câmara e que, mas ele não é sozinho, não. Pera aí, eu não estou dizendo que ele é sozinho, Amadeu. Deixa eu complementar, João Carvalho. Obrigado. Viu? Então, o que é que existem essas figuras histriônicas que aparecem de vez em quando na Câmara Federal e no Senado. Agora, o pior é quando se pega uma figura histriônica dessa, que, primeiro, não tem conhecimento de regimento interno, não tem conhecimento de constitucionalidade de nada, e se coloca numa comissão dessa. O maior crime aí é do presidente da casa, de quem botou na comissão do próprio partido, né? Se bem que o partido dele aí também não tem compromisso com nada, não está muito preocupado com isso, né? Mas você vê, Cíntia, o absurdo que é. Você tem uma comissão dessa, que você tem dezenas de matérias que são de interesse público, e o cara resgata um projeto que estava natimorto, e passa por, inclusive, matéria que já é matéria vencida. Porque se for para o Supremo, cai lá, como já caiu. A tendência agora é que caia com ainda mais... Tem 2 ministros lá. Hein? Não vá nessa história, não. Não vá nessa história aí que nem aqueles 2 que estão lá não votam essa matéria aí. Nem os 2 que estão lá, que você está falando dos ministros que foi nomeado pelo Bolsonaro, não vão votar essa matéria, Amadeu. Não vão votar. É uma matéria pacífica e que outra coisa. É uma questão não é mais uma questão de constitucionalidade, é uma questão de globalidade. Hoje em dia, essa questão da decisão sobre quem conviver ou quem manter relações homoafetivas ou heteroafetivas não passa pela decisão de grupo, mas uma decisão pessoal. Ari, é porque tem uma pegadinha também, né? Eles nunca dizem união homoafetiva, eles falam casamento. Que é justamente para confundir, né? As pessoas e angariar simpatia. É a mesma coisa, a mesma explicação, não se confunde. É a mesma lógica, né? É um truque de linguagem. A mesma lógica quando você diz assim, vai utilizar a cannabis sativa para tratamento. Ele diz assim, não, é a liberação da maconha. Maconheiro! Quer dizer, é uma desinformação, na verdade, né? Uma pseudo-informação. Porque a união homoafetiva é ali o reconhecimento pela lei de uma união equivalente à união civil. Mas aí eles se apropriam do termo casamento, que tem um peso social, sobretudo na sociedade conservadora brasileira, muito maior. Peso moral, né? Peso moral, né? Para fazer uma demagogia, né? Isso. Pois não, França, rapidinho. Olha, Amadeu, tem deputados, parlamentares que têm um nível tão rasteiro, são tão patéticos, que eu acho que nem mereciam palco. Tanto esse projeto quanto esse deputado, eles merecem ficar na latrina da nossa história, que realmente é o lugar que cabe. Essa é uma discussão já superada. Você questionou quando vão apresentar novamente um projeto de lei retomando a escravidão. Eu também questionaria quando vão apresentar um projeto de lei para criminalizar as relações homoafetivas, porque nesse nível de parlamentares tem alguns que já têm esse desejo, só não apresentam porque talvez ali já consideram demais, acreditam que vão ser responsabilizados porque
a homofobia é crime. Mas é um projeto realmente absurdo, como a Cíntia sinalizou, não prospera, é uma questão superada e esses parlamentares eles têm que tratar de questões que realmente estão agora em voga na nossa sociedade e não essas questões de foro íntimo. Quem quiser ter uma união homoafetiva, tenha. Que tenha seus direitos e isso tudo já está disciplinado, não tem por que mexer novamente nessa questão, porque não é um casamento, não tem nada a ver com religião, com casamento em igreja, casamento em culto. Então eles querem só confundir a sociedade brasileira. Como diz o filósofo, fala alto, quando você aponta um dedo para alguém, você está direcionando 3 para você mesmo. Fala alto, diz isso. Sim. Direito aí, faça direito que volta 3. Voltou 3 ou não? Tá aqui, tem 3, ó. Boa, pois é, o falar alto tá certo ou não? Tá, agora é uma arma, tem tudo a ver com o João Carvalho mesmo. Meu Deus. Quando você aponta, vira uma arma, ó. Cíntia, Marcelo Castro diz que o MDB não tem pressa para escolher candidato em Teresina? Ele não usou essa expressão, mas ele até deu um prazo, né, o mês de março. Segundo ele. Eu perguntei qual era a tendência em relação à escolha de candidato de base ou se o MDB teria o seu próprio candidato. Ele, bem no estilo Marcelo Castro, né, que a gente já sabe qual diz muita coisa e acaba não dizendo nada, acabou deixando claro o seguinte: eu entendi, eu percebi que hoje a tendência seria de lançamento de um segundo candidato, mas ele disse que realmente isso aconteceria apenas no começo do próximo ano. Eu acho que março do ano que vem seria um bom prazo, porque em março nós teremos as definições de quem vai ficar num partido, quem vai poder mudar de partido ou não. Mas não estou estabelecendo esse prazo, mas acho que a gente vai avaliando.